Bom dia, irmão e irmã, tudo bom? Mais uma vez sou eu aqui, Mariano Soutis, com os vídeos hoje sobre a respeito de Jesus, sobre governo mundial, poderes, história oculta e outros temas, comentando um pouco o nosso vídeo do amigo aí Marlanf, né, Oliveira. Então, sobre Jesus principalmente. Marlanf, no último vídeo, ele comentou sobre a vida de Jesus de Ernest Renan, que é esse livrinho aqui, um livro grande, né? Estava lendo em viagem ele. E comentou também Jesus histórico, Jesus também provado pelo Alcorão, citado aqui no Alcorão, né? E fontes judaicas de Toldot Yeshua, né? Então, são livros interessantíssimos. A questão do Jesus histórico, eu já falei algumas vezes aqui, né? Ele é um pouco diferente, talvez, do Jesus teológico, né? Para nós crentes, por exemplo, cristãos, Jesus é o mesmo. Jesus que fez os milagres, Jesus que já rompeu com os judeus, Jesus que tem ali uma natureza um pouco mais religiosa, né? Mas a gente percebe que isso talvez não seja bem assim. Não que Jesus não existiu. O que não talvez tenha existido é esse Jesus religioso da forma que nós vemos, né? Era um Jesus mais judeu. Então, assim, qualquer antissemitismo, né, com relação a Jesus e aos judeus e sionistas fica estranho, né? Mesmo porque esse é o povo que Jesus nasceu, esse é o povo, né? Por mais que a gente queira falar, não, Maria, José, né, que para mim era Judas Galileu, era outro homem ali, o pai de Jesus, são judeus. Guardavam o Shabá, guardavam o sábado, guardavam. Tinha as festas? Tinha. Levavam a rolinha lá no sacrifício? Levaram. Pregava no templo. Que templo? É a sinagoga. Então, assim, era o mundo judaico, né? Calendário judaico, né? Mas falavam grego, falavam aramaico, né? Provavelmente aramaico. Então, os evangelhos ali, 60 anos depois de Cristo, aí começam os evangelhos em grego. A Bíblia, né? Novo Testamento, Evangelho, né? Porque a Bíblia antiga, a Bíblia hebraica, é a Torá, é Tanar, né? Não tem Novo Testamento, né? Então os judeus, ou esses cristãos, esses apóstolos, né? Aqui, o que eles tinham? Eles usavam muito, os primeiros cristãos usavam muito Apocalipse, né? Não tinha ainda o Mateus, o Tiago, o Lucas, né? Isso veio depois, né? Eles não tinham, poucos cristãos tinham os textos, né? Era uma coisa assim um pouco já especial, vamos dizer assim, né? O cristianismo era por fé, e fé em Jesus, nosso Senhor Jesus. Então, assim, é muita coisa diferente, né? Mesmo porque para o cristianismo expandir e tudo tem que ser um cristianismo helenizado, um cristianismo universal, católico, vamos dizer assim. A palavra católico não ainda religiosa, católico no sentido de universal. Esse é o cristianismo que acabou ali surgindo, né? Então, que aqui o Ernest Renan, ateu, né? Comenta. Ateu, mas a gente nota assim um grande respeito pelo texto, né? Tem um capítulo aqui sobre mitos, uma coisa assim que é um pouco estranho, assim, mas fora isso, ele diferencia, por exemplo, o pensamento dos cristãos com a filosofia, né? Ele cita Aristóteles, depois ele fala da escolástica, né? Que aquele cristianismo primitivo era diferente dessa escolástica. Não era ainda organizada uma igreja institucional, né? Isso eu sempre falo aqui, né? Nos meus vídeos, até ali no Bibliomisticismo também, né? Então tem muita coisa do cristianismo que é um pouco diferente do que a religião nos quer colocar, né? Então vamos dizer um cristianismo pré-evangélico, pré-texto, pré-evangelho, pré-Bíblia, Novo Testamento, porque Bíblia Antigo Testamento eles tinham, é a Torá, é a Tanar. Essas eles tinham, né? E outra não, né? Hoje nós cristãos temos aí o Novo Testamento, tem Bíblia, tem os Evangelhos, tem Apocalipse, né? Tem muito texto aí para a gente citar e referenciar. Mas na época não tanto, né? O Jesus não escreveu nada, né? Quem escreveu foi os discípulos. Discípulos chamados de Talmidim, né? Até na Peshita, ali na versão aramaico, né, da Bíblia.
Talmidim, né? Parecido com Talmud, ó. Uma coisa, um detalhe, ateu, mas ele cita Talmud direto aqui, né? Você vê nota de rodapé com o Talmud, né, babilônico e o Talmud de Israel, de Jerusalém, os dois Talmud, né, que não é pouca coisa, né, pessoal, um Talmud já é gigante. Então o Ernest Renan tem uma coisa meio estranha, se apesar de ser iluminista ou essa coisa de ateu, né? Eu vejo muita citação de Talmud e muito judaísmo aí, né? Então, muita coisa há, né? Das notas que eu separei, sociedade secreta, o cristianismo era meio secreto. Ele fala de neocatólicos, né? Ele fala dos árabes, um encontro que ele teve, né? Tem um capítulo sobre Jesus histórico, né? E assim vai, tem muita coisa. Filho do homem, ele comenta ali do Pedro, né? Ele comenta do Jesus Barrabás, que Barrabás também era Jesus, né? Ele comenta os Codex Sináiticos, a Bíblia original ou católica ali, né? Ele fala, né? Então tem muito material bom, apesar dele vir aqui, parece que antes de 45, né? Antes dos manuscritos do Mar Morto ali do Egito. Mas tem muita informação, é um livro interessante. Para mim, abalou o cristianismo, não seja, eu lendo aqui, pessoal, não notei, muito pelo contrário, me fez voltar mais ainda para o nosso Senhor Jesus. Não vi assim, mas o ataque contra Jesus, quer acabar com a Bíblia, né? Não vejo. Os iluministas dessa linha, por exemplo, aí, francesa, da Revolução Francesa, tinham mais o deísmo e muitas vezes o protestantismo, né? Muitos deles têm uma linha meio que protestante, né? E deísta, vamos dizer, Deus não interfere na nossa realidade, né? Não vejo problema, sabe? É uma leitura, né? Não vai me fazer descrer de Deus, do Pai, né? Não vai fazer me descrer de Jesus. Eu não vejo essa força toda aí, né? Porque a cultura secular, a cultura, vamos dizer, moderna, ela vem mais para uma filosofia ateia mesmo, né? Vem depois ali. Né? Vamos pegar ali a escola de Frankfurt, marxistas, né? E sim, aí a gente vê já um rompimento assim, com essa questão religiosa. Mas você vê o cara fazer o livro Leviatã, né, que nem Thomas Hobbes. Por que Leviatã? Isso é uma cultura religiosa. Tem que saber quem é Leviatã, o que é Bíblia, o que é tudo isso aí para você ler isso, né? Então tem muita coisa aí que é interessantíssimo. O iluminismo. Esse iluminismo é falso, né? O iluminismo verdadeiro é lá de Pitágoras, de Platão. São os Illuminati da Grécia Antiga. Esse iluminismo materialista, ateu aí, meio... que também é criticado pelos judeus, você vê lá no Talmud eles falando muito mal dos iluministas. É como se fosse ali uma heresia, né? Uma heresia, né? Então é fora da religião, né? Então assim, muita coisa que tem ali não tem muito crédito. Eu acho assim, eu não vejo muita coisa assim que vá modificar minha... Claro, a Revolução Francesa foi uma carnificina, pessoal, matou muita gente, não foi uma coisa bonita, né? Mas a sociedade moderna ela precisava de uma transformação, porque o Estado teocrático ele vai para o Islã, ele vai para o Estado Islâmico, vai para o Estado Islâmico não, mas vai para um Estado absolutista. A Idade Média tinha muito isso. Isso também não é bom, né? Então não vou dar nem razão para os iluministas, Revolução Francesa, e não vou dar razão também para os monarquistas do absolutismo, né? Porque essa situação de tirania, seja ela de rei, pode ser até católico, seja ela de presidente, é um problema. Antes um Estado democrático de direito, que nós possamos tirar esse presidente, e não uma monarquia que fica o resto da vida porque tem sangue azul, tem outra coisa, né? Porque se diz de Deus, né? Isso não me diz nada. Isso foi usado nesse governo, dizer que Deus, pátria e não sei o quê, e é tudo uma mentira. A única pátria do cara é o cara foi embora do Brasil, né? Então assim, esse tipo de coisa é muito usada para manipular o povo. E não é só judeu, não é só carral judaica. Isso aí é um estado de poder de dinheiro, é as corporações internacionais. Pode ser islâmico, pode ser ateu. O cara com dinheiro, meu amigo, e vai mandar. Né? Claro que os judeus têm uma organização muito especial, né? Sionismo, essa questão da carral. Mas não vejo só. Né? E tem muita coisa por trás, bancos internacionais, até mais o catolicismo. A Igreja Católica Internacional é poderosíssima. É poderosíssima. Acho que a maior proprietária de coisas do mundo, né? Então propriedades são propriedades católicas.
Né? Você vai aqui no interior, você vê uma igreja católica, você não vê judeu. Judeu aonde? Né? Então, assim, aí são poderes, né, muito fortes. Né? Então, muita elite aí. E os islâmicos também. Você vai lá para Dubai. Né? Dubai é aqui, né? O Corão, é árabe, muçulmano. E com muito dinheiro no bolso e muito poder. Então, essas manipulações, quem está por trás? O povo só sofre. Independente da questão religiosa. É por isso que essa questão, por exemplo, a antissemita, isso aí é meio que uma moda que acontece aí desde Gustavo Barroso, desde integralismo, desde outras coisas que agora estão voltando aí, né? E literaturas de conspiração e tudo mais. Mas eu acho que isso não vai ferir Jesus. Não vai ferir o cristianismo. Né? O cristianismo, que nem diz aquele Raimund Pânica, né? Um místico, né? Cristão e indiano. Ele é um padre indiano, né? Que também segue um pouco de hindu ali. Ele falou que o cristianismo vai se tornar popular e místico. Né? Isso ninguém segura. Né? Então o misticismo desse cristianismo está aí. Você vai numa igreja evangélica, alguém vai dar uma bênção, vai profetizar. Você vai numa igreja católica, a pessoa vai fazer lá uma simpatia para o santo. Né? Então esse misticismo popular, isso sim que é um cristianismo que não vai acabar e que vai muito forte. Né? Então Raimund Panikkar já notou isso. Né? Que ele chama de diálogo intra-religioso e vai embora. Que é um filósofo ali, né? Católico indiano. Até não tenho nenhum livro dele aqui, senão eu mostrava. Então tem muita coisa por trás aí. Né? Governo mundial? Tem. Né? É básico, é dinheiro. Corporações. O que eu acredito não vai mudar isso. Né? Você tem aquele pessoal que vai lá no tal do... Hellfire Club, por exemplo. Hellfire Club, o que é? Cristão? É judeu? Não, Hellfire Club é outra coisa. Você vai lá num culto que tem uma coruja gigante. Isso é judeu? Não, é uma coruja gigante. Né? Então, essas sociedades secretas, a Bilderberg, por exemplo, vamos dizer, governantes do mundo que se reúnem. Eu sou judeu, eu sou católico, eu sou cristão. Tanto faz, você é poderoso, cara. Você está lá. Isso é tudo uma máscara. Né? Quem é judeu, cristão, isso que é o povo. Né? Os poderosos do mundo, eles não estão muito aí para isso. Até a Pereda fala bem, né? Ela fala que isso é cripto-judeu, isso é cripto-cristão, é cripto-muçulmano, é outra coisa, né? Esse povo aí, do que o nosso amigo Marlon está chamando de Carral, provavelmente, né? Isso não é o judeu original, né? Então, assim, é muito confuso que tudo isso manipula, né? Mas também não dá para descartar. Por exemplo, eu leio literatura do racidismo, por exemplo, que são esses místicos, esses devotos judeus, né? Eu acho muito interessante, eu acho que é muito próximo do cristianismo. O messianismo ali e tudo mais que tem no meio. Mas não é Jesus. Para mim é Jesus, né? Mas para eles não. Né? Mas acho que é possível um diálogo disso, né? Então, assim, as culturas, os povos, os saberes, o questionamento sobre o ocultismo, vamos dizer, os ocultistas novos, né, eles questionam muito Jesus, vamos dizer que não exista ou exista. Né, tem até um brasileiro aí, Marcelo Ramos Mota, por exemplo, tem um livro chamado Carta ao Maçom. Esse livro ele fala que Jesus não existiu, era um tal de Jonas, e ele cita várias fontes lá de textos da Inquisição e Constantino e vai embora. É uma opinião, eu acho assim duvidoso, porque a gente vê o próprio inimigo, que nem o Marlanf falou, citando Jesus, né? Esse Toldote aí, que é uma calúnia contra Jesus, isso aí, né? Falar que a mãe é prostituta, que o pai, vamos dizer que é meio soldado ali, não sei o quê, e ele seria um pai incerto, né? Uma situação assim, isso é tudo um ataque, né? O Alcorão fala de Jesus como um profeta, aqui com respeito a Jesus ainda. Não, só não tem Jesus Deus, mas o resto Jesus está aqui, muito respeitado no Alcorão. Né? Então, assim, vai depender da leitura. Judeus messiânicos, daí tem Jesus já como Messias. Né? Então tem muita coisa aí, né? Muita diversidade. Né? Então é muito interessante tudo isso. Voltando a Ernest Renan, então isso aqui é muito interessante por quê? Porque ele coloca essa parte histórica, o Jesus histórico muito à tona. E para um teólogo, para um historiador, para um pesquisador, isso é muito importante. Agora, para um cientista falar que Jesus andou na água, transformou água em vinho, isso aí já é uma coisa mais da teologia, um milagreirismo,
uma situação mais popular, né? Então, assim, essa diferença entre a parte mitológica, mística e a parte histórica, alguns teólogos fizeram, né? Alguns teólogos fazem muito bem isso. Aqui ele também fala dos teólogos, né? No final aqui cita alguns até depois, né? Calbart, Bultmann, por exemplo, né? Mas eu vejo assim, olha, a nossa fé não vai mudar, né? Com essas teologias, com essa situação mais cética. Isso é uma visão moderna da religião, né? Vai passar aí 200 anos, vai mudar de volta, né? E Jesus permanece na história, né? Eu acredito em milagres também, eu acredito no paranormal, eu acredito em várias situações. Mas aí é uma situação muito de reservas, né? Para você falar isso da Bíblia. A Bíblia é um livro de milagres, né? Então, a questão da história quando Jesus, os martiristas também. Tem ali um livro do... Eu até esqueci esse livro. Também do Papus, né? Um amigo me mostrou Leifas Levi. Eu tenho um livro do Papus que fala ali da história do cristianismo, né? Então, as provas do cristianismo, né? Então, tem o Joséfo, fala de Jesus também, né? Flávio Joséfo. Então, tem fontes históricas de Jesus, né? Mas apesar que historiadores da época, outros não falaram de Jesus, né? Então, assim, é muito confuso. Dá para ir contra ou a favor. Tem provas dos dois lados, né? Mas o teológico é difícil. Mas o histórico, sim. Jesus existiu, né? O que foi é muito diferente do que a gente sabe que foi, né? Então o cristianismo tem muito pouco ele falando, mas muitos falando dele. É isso que o Ernest Renan coloca. É isso que é verdade. Nos evangelhos é 60, 50 anos depois de Cristo. Muito comentário, muita crença, muita tradição oral já em cima aí, né? Então aí já muda bastante. Paulo nem se fala. Paulo veio depois também, já veio todo um misticismo em cima de Jesus, né? Um Jesus que ele viu a visão, um encontro com místico já, né? Não é um Jesus histórico que estava lá nos judeus, né? Apesar que Paulo era judeu, ele fariseu, né? Então tem muita coisa interessante. O governo mundial aí já é outra história, né? Ele quer saber de poder, é quase satanista, né? É quase anticristão, né? Não diria que você é judeu, né? Judeu, mas porque vamos se vingar. Beleza, vingança, vamos pegar a maçonaria. Vingança que os templários foram destruídos, vão se vingar dos templários, né? Do Demolay lá, né? Demolay. Não sei, é uma situação que existe também, ou não existe. A Revolução Francesa pode ser um reflexo disso. Mas aí tem os Illuminati, por exemplo, que queria a cabeça matar o Papa, né? Iluminados da Baviera, lá da Alemanha. Tem outros movimentos aí que até se infiltraram na maçonaria, né? E daí eu não falo maçonaria ou não sei o que, na verdade são maçons, são iluministas. O iluminismo total, talvez não. Tem iluminismo italiano, tem iluminismo alemão, né? Então o iluminismo generalizar também é estranho, né? Apesar que Kant é muito estranho, Spinoza teve meio estranho, assim, né? O iluminismo do judeu mesmo ali, né? É mais cabalístico, vamos dizer assim, cabalista. Então isso existe, essas leituras aí, né? Mas de falar que tudo isso é um complô total e tudo organizado, eu não vejo, né? Talvez grupos, talvez pessoas poderosas. Que senão a gente entra num filme que nem aquele filme esses filmes que tem agora aí, que tem o Poço, Parasita, a gente vê tipo uma organização e aquilo você pega o Poço também. Você chega lá no último andar e tem um cara lá, vamos dizer, controlando tudo. Né? Você vê o Round 9, por exemplo, que é outra série, você vê que tem um velho lá controlando tudo. Cara, é muito difícil, né? Você dizer que vai ter uma unidade, assim. Eu acho que não. Né? Eu acho que eles tentam, né? Vamos dizer que tem união dos fortes e poderosos, mas que ali existe, é que nem uma família, você dizer que é uma máfia. A máfia mesmo tem interno brigas, né? Tiveram brigas, lutas. Um denunciou outro, foram presos lá nos anos 80 nos Estados Unidos, vamos dizer a máfia italiana. E a igreja católica é uma máfia italiana, ó. Né? E daí é o judeu que é o criminoso. Mas eu pensei, mas também tem. Não vem com essa aí de concentrar só num povo que é o inimigo da humanidade. Não, e tem muito inimigo da humanidade por trás. Né? Tem de várias religiões e vários carrascos, vários criminosos na história ainda.
Império Romano, Império Grego, né? Egípcios, babilônicos, né? Persas, aí vai embora. Então a coisa é triste de ver quem que é esse vilão aí da história. Né? Então eu, como gosto de história oculta, tenho essas teorias, eu gosto disso também, mas eu achar assim que só uma vai dar resposta para tudo, acho que não. Né? Também não sou ingênuo, eu sei que os donos do Brasil, bancos no Brasil, isso a gente sabe que tem. Né? A mídia no Brasil, judeus, tem. Né? A Rede Globo tinha, SBT tem. Né? O nome, né? Abravanel, imagina, o nome judaico, né? Não precisa nem me perguntar isso aí. Né? Não precisa nem pensar duas vezes, né, pessoal? Né? Então, Roberto Marinho, né? Então aí é poderes, né? E a Record também com o Macedo também, se vestindo de judeu, né? Vamos dizer que é o evangélico se fantasiando de judeu. Né? Está cheio por aí. Né? Então, é estranho. Falando Shalom, né? Quando se encontra e tudo. Nossos amigos, irmãos evangélicos. Né? Então, assim, a história de Jesus, o governo do mundo, tem muita coisa por trás. Né? E mais para iludir o povo, acho que dos dois lados. Né? Tanto para você ter uma esperança de um Messias, um Salvador, até a Pereda sempre denuncia isso, né? Todo é Salvador e você não vive tua vida, você não trabalha, você não faz mais nada. E por outro lado tem um falso Messias, né? Que eles estão querendo plantar aí. Né? Eu não sei o que vai ser. Né? Então isso também é possível. Né? Então é muita coisa por trás aí que existe. Illuminati também, duas escolas, uma espiritual mesmo, vamos dizer, Platão, Pitágoras, e outra essa materialista, essa que nós temos histórica aí, né? Rousseau, Voltaire, né? Foi citado Voltaire. Ele iniciou só velho, né? O Voltaire, né? Acho que 70 anos mesmo. Na maçonaria. Rousseau, Robespierre, Montesquieu e vai embora, né? Os iluministas, né? Fora os franceses, daí tem Kant, no alemão, tem então, Wolff, acho que, né? Tem vários iluministas aí. Italianos, daí vamos dizer, tem outros, né? Maquiavel, muito usado também, né? Apesar de ser renascentista, né, Maquiavel. E assim vai embora. Então é muita coisa que tem por trás disso tudo. Os irmãos têm muito a pensar sobre isso, né? Mas eu acho assim que esse antissemitismo ainda não me responde. Né? Essa questão de Esdras, da Bíblia, beleza, tem ali o Deuteronômio, por exemplo, é uma revisão da lei. Meu livro Deuteronômio, que se pega na Bíblia, né? É uma revisão da lei já. Então já tem alterações, adulterações, modificações na Bíblia. Eu vou falar até outra, tem do Jacó com outro lá. Então isso aí tudo foi modificado. Né? Tem até um livro ali que eu sempre cito, Bíblia Original, né? Que tem lá o dilúvio. O dilúvio era uma cabana que flutuou porque era a primeira chuva. Né? Depois veio essa arca, viram um navio gigante, viram um negócio meio que quase que nem mitológico, né? Grego e tal, aquela coisa tudo gigante. Aí isso é depois, né? A Bíblia talvez era diferente, isso foi modificado. Salomão tinha não sei quantos milhões, não sei o que, de cavalos e soldados, isso é tudo lenda, né, pessoal? Então tem muita coisa aí que foi modificada por questão de nacionalismo. Claro que com Jesus a coisa mudou, já não é mais essa questão racial, é uma questão de ser cristão, ter fé. Você voltar pela fé, né? E mudou muita coisa. Amar ao próximo, perdoar ao próximo. Né? Uma nova natureza, né? Você se batizar. Né? Então fica uma coisa um pouco mais aberta. A influência dos essênios, dos terapeutas. Influência gnóstica, tem muito. Né? Então aí muita coisa misturada. Né? Teologia. Né? Tem muita coisa aí. Magia, tem também. Né? O milagre não era um milagre assim, Jesus tinha que falar uma coisa, às vezes vindo no apócrifo dele, falou tal coisa para o milagre acontecer. Ali tem uma fórmula, né? Tem uma magia. Né? Então, não dá para chamar assim porque a Bíblia condena a magia. Né? Então, mas a cabala prática, vamos dizer assim. Né? Então tem muita coisa aí, né? Que é meio velada e não tão revelada no cristianismo. E o governo mundial fase histórica. Se fosse na Idade Média, a Igreja Católica era o governo mundial. Então, era o Papa. Mas é judeu? Cadê o judeu aí? Mas o judeu estava dominando os papas, então. Meio estranho, né, pessoal? Né? Então, as teorias de conspiração aí podem ir um pouco longe demais. Né? Então, até onde a gente vai, não sei. Né?
um governo oculto, por exemplo, uma grande loja negra mundial? Talvez. Demônios governando, quem sabe? O próprio Jesus falou, eu não sou desse mundo, nós não somos desse mundo. Né? O senhor desse mundo é o diabo. Aí sim, pode ser o diabo, vamos dizer que ele seja desse governo mundial. Mas dizer que isso é judeu, o diabo até no judeu ele é um inimigo, é Saitã, um adversário. Né? Então, muita coisa existe aí. Né? Então, dos monoteístas, a última voz foi disso aqui, foi o Alcorão, é o mais novo, ó, né? O livro sagrado. Talvez essa seja uma voz mais atual do que a Bíblia. Né? Então, aí vai de escolhas da leitura do livro sagrado. Né? Claro, nós não somos muçulmanos, mas a gente pode aprender com esse texto aqui. Né? Então, Maomé tem muita lição a nos dar. E o Jesus histórico está aqui. O Jesus da religião é o Jesus Deus, é o Jesus da Trindade, é o Jesus que a gente tem de crença. Mas ele mesmo falar isso aí, não tem. Jesus fala, não, eu sou Deus, eu sou da Trindade, converso com o Espírito Santo. Isso foi depois lá em Pentecostes, né? Então, muita coisa veio mais com os discípulos, vamos dizer assim. Tá bom, irmãos? Valeu, Marlon, valeu, amigos. A gente vai gravando mais vídeos aí de diálogos com nossos irmãos. Esses tempos eu fiz comentando sobre aquela menina ali que estava falando do governo mundial também, né? Débora, não sei o nome dela, agora esqueci. E estou sempre comentando alguma coisa aí, né? Pra gente ver aí sobre sociedades secretas, que eu sou autor de livros, né? Pessoal, sociedades secretas. E sobre Bíblia, essa questão mística, esotérica, também eu comento muita coisa. Né? Então, para mim, a religião é muito limitada, tem muita coisa por trás aí, né? Tá bom, irmãos? Estejam com Deus, até mais.